sobre os blocos. O teto é uma estrutura de madeira em forma de cavalete de 50 centímetros de altura, coberta com plástico transparente. Serve para manter altas a temperatura e a umidade dentro da câmara. Os orifícios dos blocos devem reter água para manter alta a umidade no interior da câmara por evaporação. O teto deve se apoiar na parte central dos blocos para permitir a saída do excesso de umidade. O processo de multiplicação rápida começa com a seleção de plantas maduras e sadias para a retirada das mudas. As plantas devem ter pelo menos 8 meses de idade. Devem ser retirados os melhores caules. As ramas devem ser cortadas em estacas com 2 nós, usando serra desinfetada. Após tratar as estacas com solução de fungicida e de inseticida, estas são plantadas no substrato, na posição horizontal, à profundidade de 1 centímetro. Mantendo-se o substrato úmido e sem encharcar, as estacas germinam e emitem vários brotos em poucas semanas. Quando estes brotos alcançam entre 8 a 10 centímetros de altura, devem ser cortados a 1 centímetro do cabo da planta, com lâmina desinfetada. O corte deve ser feito logo abaixo de um nó para estimular o enraizamento. O broto cortado deve ser lavado em água até parar de sair látex. Depois deve ser transferido para outro recipiente com água. Podem ser colocados vários brotos em um mesmo frasco. O recipiente com os brotos deve ser colocado na câmara de enraizamento. Essa câmara consiste em uma mesa de superfície branca, coberta com uma estrutura de madeira e plástico. A mesa deve ter altura de 80 centímetros. A distância entre a mesa e o teto deve ser de 1,5 metro para evitar o aquecimento excessivo dentro da câmara. Na mesa são colocados os vidros com os brotos. A água dos vidros deve ser trocada 1 vez por dia até que ocorra o enraizamento. Com 20 dias, as raízes estarão bem desenvolvidas e as mudas terão novas folhas. As pequenas plantas podem ser transplantadas para saquinhos plásticos com substrato ou diretamente para o campo. O método de multiplicação rápida permite a obtenção de mudas livres de doenças quando se usam estacas tratadas em laboratório. Para alcançar boa produção, a mandioca deve ser plantada em solo leve, profundo e com boa drenagem. Deve apresentar também bom teor de matéria orgânica. Os solos de baixadas encharcados e sujeitos a inundações, e os solos compactados, não servem para o cultivo de mandioca. Deve-se evitar também o plantio em solos de derrubada recente de mata, pois podem ocorrer micro-organismos que causem apodrecimento das raízes. Após escolher a área de plantio de acordo com as condições estabelecidas, o solo deve ser arado e gradeado. O preparo pode ser convencional com 2 arações e uma gradagem. A primeira aração deve ser feita 2 meses antes do plantio, ocasião em que se faz também a calagem, caso seja necessário. Caso o solo esteja compactado, recomenda-se usar o subsolador antes das operações de aração e gradagem. A segunda aração é feita na ocasião do plantio, a 20 centímetros de profundidade. Após a aração, procede-se a uma gradagem para desfazer os torrões. Para conservar o solo, evitando problemas de erosão, é preciso utilizar técnicas adequadas durante o seu preparo. O solo não pode estar muito úmido, nem muito seco. Deve estar com umidade suficiente para não levantar poeira, nem aderir aos implementos. O revolvimento do solo deve ser o mínimo possível. Deve-se evitar usar máquinas e implementos muito pesados. O plantio deve ser feito em curvas de nível e, se preciso, deve-se construir terraços de base larga. Outro cuidado é deixar o máximo de resíduos vegetais sobre o solo.
No preparo do solo, a mandioca também ela exige um bom preparo. Uma boa análise de solo para ver a necessidade de calagem, ver a necessidade de adubação, depois uma subsolagem se o solo estiver compactado, uma aração em nível, uma gradagem em época adequada, com plantio em nível, abertura de curvas em nível, para que a lavoura possa decorrer perfeitamente. Para adubar, primeiro é necessário retirar amostras do solo, que devem ser enviadas a um laboratório para fazer análise química. Os resultados da análise do solo vão indicar a acidez, ou seja, o seu pH e o teor de nutrientes essenciais ali presentes. Com base nesses dados, é possível fazer uma adubação mais racional, oferecendo os nutrientes que as plantas precisam em quantidades equilibradas. A mandioca é bastante tolerante à acidez, desenvolvendo-se bem em solos com presença de alumínio e pH mais baixo que 5,5. No entanto, é muito sensível a solos alcalinos com pH superior a 8. Por isso, deve-se ter cuidado para não aplicar calcário em excesso. A mandioca tem fama de ser uma planta rústica, sendo capaz de produzir em solos pobres em nutrientes. Mas, na realidade, essa planta extrai grandes quantidades de nutrientes do solo, em comparação com outras culturas. Os nutrientes mais exigidos são o potássio, o nitrogênio, o cálcio, o magnésio e o fósforo. A quantidade de nitrogênio que a planta retira é de 2,14 kg de nitrogênio por tonelada de raízes produzidas. Assim, para uma produção de 25 toneladas de raízes por hectare, a extração é de 53,5 kg de nitrogênio por hectare. Caso seja retirada toda a planta do terreno, a extração de nitrogênio sobe para 174 kg por hectare. A mandioca retira 460 gramas de fósforo por tonelada de raízes produzidas. Para uma produção de 25 toneladas por hectare, a extração é de 26,3 kg por hectare. Retirando-se toda a planta do local, a extração passa a ser de 72,1 kg de fósforo por hectare. A extração de potássio é de 3,5 kg por tonelada de raízes, o que dá 105 kg por hectare para uma produção de 25 toneladas por hectare. Retirando-se toda a planta, a extração passa a ser de 200,7 kg por hectare. Para manter a boa produtividade da lavoura, é preciso repor esses nutrientes através da adubação. Os efeitos da calagem na lavoura de mandioca são inexpressivos, não levando a aumento considerável de produção. Por outro lado, a mandioca é bastante exigente em cálcio e magnésio. E para fornecer esses nutrientes, é preciso aplicar calcário como fertilizante e não como corretivo do pH do solo. Quando a análise do solo indicar teor de cálcio e magnésio menor ou igual a 2 miliequivalentes por 100 gramas, deve ser feita a aplicação de 1 tonelada de calcário dolomítico por hectare por ano. Quando o teor encontrado for maior que 2 miliequivalentes por 100 gramas, não é necessário aplicar calcário. A quantidade de nitrogênio a ser aplicada depende do potencial produtivo da lavoura, do tipo de solo, se é mais arenoso ou mais argiloso, e do teor de matéria orgânica. Se o solo tiver muita matéria orgânica, esta, ao se decompor, liberará nitrogênio, que poderá ser aproveitado pela lavoura. Assim, não é necessário adubar com nitrogênio. Existem tabelas com recomendações de adubação com nitrogênio para situações específicas, como solos arenosos e solos argilosos de Santa Catarina. Mas uma recomendação geral é a aplicação de 30 kg de nitrogênio por hectare. A quantidade do produto comercial usado vai depender do seu teor de nitrogênio. Uma boa opção para fornecimento de nitrogênio é o uso de matéria orgânica. O esterco de gado, por exemplo, tem 0,5% de nitrogênio. O nitrogênio deve ser aplicado em cobertura toda a dosagem de uma vez, de 30 a 60 dias após a brotação das manivas. Não se deve cultivar mandioca em solo com muito nitrogênio, pois haverá grande crescimento das hastes e folhas,
mas a produção de raízes será muito pequena. Em solos com muita matéria orgânica, deve-se cultivar primeiro milho ou outro cereal, para depois cultivar mandioca. Outra maneira de controlar o excesso de crescimento da parte aérea é diminuir o espaçamento, colocando as plantas mais juntas. O fósforo é um macronutriente que permite um sensível aumento da produtividade da lavoura. Ele pode ser aplicado na forma de superfosfato simples, fosfato de rocha ou farinha de ossos. A dosagem recomendada de fosfato depende do teor encontrado no solo. Assim, se o resultado da análise do solo indicar teores de fósforo entre 0 e 2 mg por quilo, aplicam-se de 65 a 80 kg por hectare de fosfato. Se for 2 a 6 mg por quilo, aplicam-se de 50 a 65 kg por hectare. Se estiver entre 6 a 13 mg por quilo, aplicam-se de 35 a 50 kg por hectare. Se for maior que 13, não é necessário aplicar fósforo. A quantidade de produto comercial a ser usado depende do seu teor de fosfato. A dosagem total de fósforo deve ser aplicada no sulco ou na cova de plantio de uma só vez. O potássio é exigido em grande quantidade pela planta de mandioca. Os pesquisadores identificaram necessidades diferentes de aplicação de potássio em solos arenosos e argilosos. Em solos arenosos, se o teor de potássio é menor ou igual a 40 mg por quilo, aplicam-se 60 kg de potássio por hectare. Se estiver entre 41 a 80 mg por quilo, aplicam-se 40 kg de potássio por hectare. Se for maior que 80 mg por quilo, não é necessário aplicar potássio. Em solos argilosos, a recomendação é reduzida para 40 e 20 kg por hectare, respectivamente. A quantidade do produto comercial vai depender também do seu conteúdo em potássio. Em solos muito arenosos, pode-se dividir a dosagem em duas aplicações, metade no plantio e a outra metade em cobertura, junto com o nitrogênio. Em outros tipos de solos, pode ser aplicado de uma só vez no plantio, ou aos 45 dias após o plantio, coincidindo com a primeira capina. No caso de adubação de plantio mecanizada, a adubadeira deve ser regulada para colocar o adubo abaixo do sulco de plantio, o qual terá cerca de 10 centímetros de profundidade. Para aplicação manual, após sua distribuição, é preciso colocar uma camada de 3 centímetros de terra em cima do adubo, para evitar que este fique em contato com as mudas. O plantio pode ser feito em sulcos abertos com enxada ou com sulcador, em covas ou em camalhões. O plantio mecanizado geralmente é feito em sulcos. A distribuição do adubo deve ser localizada nos sulcos de plantio ou nas covas, feita manualmente ou com máquina. O plantio das manivas pode ser feito manualmente, o que implica no preparo prévio das mudas. Elas são distribuídas no espaçamento determinado, dentro dos sulcos ou das covas. A profundidade do sulco ou da cova deve ser de cerca de 10 centímetros. Após a distribuição, as manivas devem ser cobertas com uma camada de terra. O sulco deve ser todo fechado com terra. Dessa maneira, há maior retenção de umidade junto às mudas. Um homem pode plantar 2,5 hectares de mandioca em 8 horas de trabalho. O plantio pode ser mecanizado usando-se uma plantadeira. Nesse caso, as manivas devem ter comprimento de 70 centímetros a 1 metro. A máquina corta as manivas em pedaços de 15 a 20 centímetros. Primeiro é preciso regular a máquina para a distribuição das mudas no espaçamento desejado. As ramas são colocadas no distribuidor e a máquina faz o corte, a distribuição e a cobertura das manivas. Uma plantadeira com 4 linhas, onde operam 10 pessoas, pode plantar de 16 a 20 hectares em 8 horas.